vamos a la cubana. Marina de la Riva, venha pra cá. E aí, Marina, você está tão linda. Obrigada. O maquiador daqui é ótimo. Com certeza. Basta olhar para o Bira para ver que isso não é verdade. Mas... Tá aqui o seu CD. Obrigado. Veio uma caixa tão... Essa caixa... Hein? Obrigada. Gostei mesmo. Gostou? E aqui também do Esse é o meu segundo disco de estúdio, o terceiro produto. E eu acabei de lançar. Chama Idílio. Ou... Idílio, que é a mesma palavra em espanhol e português. Como é que é? Você mistura Brasil com Cuba de uma forma super charmosa e cheia de balanço, de ritmo. Como é que é a história da sua família cubana? A verdade, essa mistura é atávica. Eu, parafraseando o Tom Zé, eu fiz assim porque eu não sabia fazer diferente. Minha mãe, na verdade, eu não sou cubana, né? Eu sou... Como dizia a minha avó, gato que nasce no forno não é biscoito. Isso. A minha família paterna é cubana e materna é mineira. A minha mãe é mineiríssima. E eu fui criada no interior do Rio de Janeiro, um lugar que se chama Baixa Grande da Leopoldina. Minha mãe, muito engraçada, quando perguntavam para ela, Margarida, onde você mora? Ela falava, um pouco mais é a África. Então você volta, porque ali mar aberto. E é assim a história. Mas e Cuba? Quem era da sua família? É por parte de pai que era cubano? Isso. Seu avô era o quê em Cuba? Meu avô era o quê? Como assim? O que ele fazia? Meu avô era meu avô em Cuba também. Ele era o... Aprende, gordo. Aprende. Não, desculpa. O que é uma gracinha. Imagina, tá certo. Ele... Faça todas as gracinhas que você quiser. Tá bom. Além de ser o meu avô em Cuba, não, ele Cubo, não, também não falei Cubo, também não começa assim. A história do meu avô é muito bonita, na verdade. Ele era um arrimo de família, com 12 anos. E aí ele se fez, depois, com a história toda da Revolução, ele acabou vindo para o Brasil. E no final da vida dele foi muito bonito que um dia ele confessou que o único lugar que ele poderia ser feliz na vida, que não sua própria terra, era o Brasil. E que bom que ele tinha feito essa escolha. Agora, é lindo isso, mas você não me disse o quê? O que ele fazia lá. Você falou que ele se fez... Ele era fazendeiro, ele trabalhava, ele tinha a usina de açúcar lá. Então, claro que ele saiu de lá quando? Com a Revolução? Depois da Revolução? Saiu com a Revolução. Na mesma época? É. A família saiu no período que podia sair e depois ele ficou um pouco lá. Ninguém acreditava que a Revolução ia durar 50 anos, né? Por enquanto, né? 50 por enquanto. Não vamos alongar. E aí ele foi para os Estados Unidos, a família foi para os Estados Unidos e depois eles vieram para o Brasil. Agora, você já foi a Cuba muitas vezes? Como é que é? Muitas não. Eu fui 3 vezes, uma para gravar o disco, meu primeiro disco. Na verdade, quando eu fui a primeira vez, a impressão que eu tinha é que eu estava voltando estranhamente. Isso acontece. Porque... Eu vivi muita informação de Cuba. Fora que eles têm toda a razão. Cuba e Brasil têm tudo a ver. Então, o jeito das pessoas... na hora que eu desci no aeroporto, entre o cheiro de charuto e os flamboyants, eu falei, eu estou em casa. É muito impressionante. Verdade, né? Agora, a primeira língua que você falou foi espanhol? Na verdade, a primeira língua... Eu não posso precisar isso, porque era a língua de casa. O meu avô, por resistência ou por outra explicação, nunca falou português. Então, eu falava em português, ele respondia em espanhol. E eu brinco que eu demorei um pouco para entender
que era dois idiomas, mas é uma questão de QI, né, Jô? Não é uma Não, questão... não, de QI realmente não é. QI não é problema seu. E era, na verdade, era o idioma da casa. Ainda bem. Hoje a minha segunda língua é o espanhol. Não, você fala lindamente. Obrigada. Agora, eu tô vendo que tem um rapaz ali com violão, com um olhar Daniel triste, Oliva. olhando Tá aqui pra triste, gente. que ele tá louco para tocar, deve ser, né? Como é que ele se chama? Daniel Oliva. Daniel Oliva. Muito obrigado pela sua participação aqui. E vamos aproveitar aqui a presença do Daniel Oliva para já pedir uma palhinha sua. Qual é que vai ser a primeira? Qual é? Me lamento. Ok. Vamos lá. Él era el agua que yo bebía, era la fuente de mi alegría. Sentí orgullo de andar con él, saberme suya, tenerlo a él. Hoy lo he perdido, sangra mi pecho, pero ninguno oirá de mí quejido. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Isso é uma coisa fantástica. Você era fã do Frank Sinatra desde criancinha? Isso eu devo ao meu pai, porque imagina, gostar do Frank Sinatra de pequenininha assim. É difícil, né? E gostava muito mesmo. Tanto é que quando ele veio ao Brasil, eu pedi para o meu avô, o famoso avô, que eu gostaria de ver o show dele. E ele, apesar de ser muito rígido, falou, tá bem. E me mandou para São Paulo, para a secretária dele. Olha que chique aí. Hoje eu acho muito mais chique do que na época, porque agora eu posso imaginar a dificuldade que foi, né? Então imagina, Baixa Grande, Campos, Rio, São Paulo, São Paulo. Cheguei aqui e foi naquela boate do Maxud Plaza, lembra? Lembro, claro. Eu me lembro até hoje do meu vestido de veludo azul marinho. Cheguei lá, aí o cara entrou. Na hora que o Frank entrou, aí eu acho que eu parei de respirar, né? Você tinha que idade? Jô, vai fazer conta agora, é melhor não. Não, mais ou menos, mais ou menos. Eu tinha uns 10 anos, tô brincando. E aí, quando o Frank entrou, eu fiquei muito emocionada e passei pelos seguranças e sentei numa escadinha. Era uma boate, era muito próximo, Eu né? sei, eu conheço, me lembro. E aí eu peguei uma flor e fiquei girando a flor assim, olhando para a cara dele. Ele achou muita graça. Depois eu fiquei sabendo que ele adorava a criança. E aí ele me chamou no palco, eu entreguei a flor e saí correndo. Aí ele achou mais engraçado. Morri de vergonha, na verdade eu estava fascinada com ele, mas morrendo de vergonha. E aí ele me chamou de novo. E aí me deu um beijo e me deu o lenço. Aí eu não me lembro mais nada, né? Levou o lenço para casa. Levei o lenço e foi bom. Eu cheguei em casa e falei, olha, avô. E você guardou o lenço até hoje? Guardei o lenço. O Alex, traz o lenço para a gente ver. Era a pochete que ele estava aqui, Era. isso? Exatamente. Jô. Não posso Vai ter cheirar? cheiro de lavar. Eu quero saber se ele usava colônia na Você sabe que Poxa, eu não morria usava. de ciúmes desse lenço, porque depois que eu peguei o lenço dele, todas as mulheres que estavam perto ficavam pegando o lenço para Tá vendo? cheirar. Cheirava? Tá vendo? Tá vendo, então? Fizeram Eu não sou a isso. única. Não.
Bonito isso. Não é bonito? Aí depois tem uma história com o filho do Frank Sinatra também. Pois é, essa história é muito interessante. Ele vinha ao Brasil... Então, eu vou te dar para não esquecer. Você pode ficar com ele. Não, obrigado. Não. Só um pouquinho, só durante o show. Bom, e... O filho dele ele veio ao Brasil veio. e não sabia dessa história. Quis convidar uma cantora para acompanhá-lo na turnê e me convidaram. E aí, no primeiro ensaio, na verdade, eu tinha ido a Cuba. Eu falei que eu fui 3, eu fui 4 vezes por enquanto. É porque cada ida a Cuba é uma história complicada para mim. E eu estava lá, voltei e eles falaram, olha, o ensaio vai mudar de horário, bababi, bababá, é mais cedo. Eu saí correndo, cheguei lá. Até estava a Gal, que a Gal tocou com ele também. E eu contei essa história para o Frank Júnior. E ele me olhou de cima e embaixo, assim, como quem diz, meu Deus, né? Conversa fiada. E eu fiquei até um pouco, falei, bom, não preciso que ele acredite em mim, né? Fiquei quieta. E aí, no último dia da turnê, ele pegou e me deu o lenço dele também, antes de subir para o palco. Então, Tá aí o lenço dele? Não. Você jogou fora? Não, esse eu não trouxe. Mas foi muito bonito. Eu, olhando para trás, fora a história, que por si só é bonita, eu vejo a importância que o meu avô teve na minha vida em me mostrar que era possível. Que eu acho que essa é a importância também dos adultos com as crianças, em apoiar e falar, vai em frente, né? Porque, afinal de contas, era um sonho impossível. Imagina, eu com 10 anos de idade assisti o Frank Sinatra. E a música era mesmo a minha paixão, sempre foi. Tem uma fotografia sua aqui com o Frank Sinatra, Júnior, né? filho. Que Isso. acabou ficando parecido com ele, não era. Né? Ele é muito bom músico, grande maestro e um cavalheiro. Foi uma grande experiência, porque inclusive era com orquestra. E nós fizemos vários teatros, foi muito bom. Tem uma história que envolve o Frank Sinatra Júnior, de que ele teria armado um sequestro. Ele me contou, quer dizer, eu fiquei sabendo isso uma vez, ele não me contou, ele contou outras histórias no jantar. Parece que isso é um grande trauma, né? Porque parece que no final ele se entendeu com os sequestradores, mas que os caras precisavam do número X e pediram exatamente aquele número. E na corte os sequestradores falaram que ele tinha ajudado eles e a imprensa. Foi péssimo. Foi terrível. Muita pena. Não deve ser fácil. Já é difícil ser filho do Frank Sinatra, né? Você corre o risco de virar o Frank Sinatra. Né? Porque... Com certeza. Não, no fundo, apesar de ser um grande músico, etc. É difícil, é complicado. Eu queria mais uma palhinha sua, o que pode ser? Contigo aprendi? Pode ser? Pode, claro. Eu não gravei essa, mas eu gosto muito. Eu gostaria de ter escrito, mas o Manzanero não deixou. Ele é muito egoísta. Vamos lá. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana puede más de 7 días, hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví
y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí. Lindo, lindo, lindo. Marina, como é que é a história do violão? Ah, meu Deus. Como é que é essa história? Essa história, a minha irmã primogênita, né? Ela tocava muito bem e lá em Baixa Grande, a primeira cidade era Campos. Então tinha um grande professor de violão lá que eu consegui convencer o meu avô a me dar um violão. Ele, não, Tica, não, você não vai estudar? Eu vou sim, vou. Aí me deu o violão, fui na aula. Primeira aula. Aí tive a aula, que eu queria ser igual à minha irmã mais velha. Aí o professor me passa a música, me manda voltar na semana seguinte. Aí eu cheguei lá, passei a semana inteira estudando, mas estudando de 11 anos de idade, devia ser 15 minutos por dia, eu já achava que era muito, né? Aí cheguei lá, toquei a música para ele, e ele era cego, e ele virou e falou, impressionante. E eu fiquei me achando, né? Impressionante. Claro. Falou, impressionante como você não tem o menor jeito para música. E mesmo assim, não te derrubou. Você aprendeu a tocar violão também? Não, muito mal. Nisso ele tinha razão. Mas, em todo caso, segundo o meu filho, quem sabe não foi esse o empurrão que eu precisava para falar, é? Você tem filho? Que idade? Eu tenho um filhão, 16 anos, um gigante. Você tem um filho de 16 anos? Maravilhoso, talentosíssimo. Esse sim toca muito bem, vários instrumentos. Mas esse professor, na verdade, foi punk. Eu não contei para ninguém. Não fui, fiquei achando que meu avô tinha razão, que eu não ia estudar mesmo. E que eu não tinha jeito. Mas a sorte é que a música me queria tanto quanto eu queria ela. Então não teve erro. Deixa eu mostrar o seu CD mais uma vez aqui. Eu conversei com a Marina de la Riva. Está aqui. Bonito CD mesmo. Obrigada. Jô, sabe quem gravou comigo? O Raul de Souza nesse disco. Ah, é? Eu sou fãzaça dele. É um craque mesmo. Querida, muito obrigado pela tua presença. Agradeço. Daqui a pouco a gente volta. Bravo! Obrigada.